Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar? Meus queridos filhos, nós estamos celebrando o 17º domingo, depois de Pentecostes. Nós vamos, depois daquelas introduções, daquelas catequeses introdutórias sobre o tema da vida espiritual, da vida ascética, com base na obra do Padre Tanqueray. Então nós fizemos ali a apresentação dos conceitos, o que é vida mística, o que é vida ascética, o que é a necessidade da vida espiritual. E a partir de hoje nós vamos começar uma outra sequência, vamos dar sequência ao nosso tema das catequeses. E a partir de hoje a gente vai começar com, agora, antes, como eu falei, vimos os conceitos. Agora a gente vai começar com os conselhos práticos para a vida espiritual. No entanto, hoje, como é domingo, dia do Senhor, eu não poderia deixar de fazer, ainda que seja um breve comentário sobre a palavra de Deus que nós escutamos nesta Santa Liturgia. Então, propriamente, antes de iniciarmos o tema da mortificação, que vai ser o tema que nós vamos começar hoje, a mortificação cristã, apenas um breve comentário sobre a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios e do Santo Evangelho que nós acabamos de escutar. Conselho do Santo Apóstolo: exorto-vos, meus irmãos, que leveis uma vida digna da vocação a que fostes chamados. Só esta sentença do apóstolo São Paulo já deve nos chamar a atenção. Quantos cristãos, e aliás o próprio apóstolo numa outra passagem diz isso, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Lembrando que, infelizmente, tragicamente, muitos cristãos não se comportam como cristãos. Tem o nome de Nosso Senhor na boca, tem o nome de sua doutrina na boca, tem o nome, eu conheço tudo, conheço o direito canônico, conheço a teologia, mas vive como inimigo do Nosso Senhor ou inimigo da cruz de Cristo Nosso Senhor. Então, primeira exortação, primeiro alerta do apóstolo São Paulo: eu vos exorto, irmãos, a viverem em conformidade, a viverem de acordo com a vocação a que fostes chamados, ou seja, a viver a vocação para a santidade, a viver a vocação da intimidade com o nosso Senhor. O mesmo apóstolo São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 13, lembra para nós: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conheça tudo, sei toda a teologia, sei todo o catecismo, sei todas as rubricas e tal, mas se eu não vivo a caridade, se eu não vivo esta vida de intimidade com o nosso Senhor, então toda essa vida cristã está fadada a desmoronar. Viver a vocação, uma vida digna da vocação a que foste chamados. Ou seja, honrar o nome de cristãos que nós usamos. Com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos por caridade uns aos outros e mostrando-vos solícitos por conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Viver em harmonia uns com os outros na medida do que for possível. E atenção, aqui o apóstolo São Paulo não está dizendo que nós devamos ser omissos. O apóstolo São Paulo não está dizendo que nós devamos cometer o respeito humano. Então, isso é uma coisa que já foi condenada pela Santa Igreja e por papas. Um erro chamado de irenismo. O que é o irenismo? Irene, do grego, quer dizer paz. O nome Irene, do grego, quer dizer paz. O que é o irenismo? Para não criar briga com os outros, para ser simpático com todo mundo, para ser bonzinho com todo mundo. Então, eu fecho os olhos para a verdade. Tem uma pessoa aqui falando uma atrocidade do meu lado, uma besteira tremenda, gigantesca, mas, como por exemplo,
todas as religiões são boas, todas elas levam a Deus, não é, senhor Jorge Mário Bergoglio? E aí, então, para ser simpático com todo mundo, eu digo assim, é isso mesmo. Ou então, como um famoso padre da mídia aí, certa vez, eu ainda estava no modernismo, lá no Rio de Janeiro, eu era capelão do hospital, e as senhorinhas lá da Pastoral da Saúde gostavam de escutar esse programa de rádio. E o que eu ia fazer? Impedi-las? Deixava elas escutarem. E certa ocasião, eu estava ali na sacristia, estava dando polimento nos cálices, e as piedosas senhoras lá da Pastoral da Saúde estavam escutando o programa, e eu meio que estava escutando por osmose, por livre e espontânea pressão. E aí, no meio do programa, uma participante, uma ouvinte, liga para o programa e diz: Padre Fulano, gosto muito do senhor, ouço todos os dias os seus programas, eu amo o senhor, eu amo Jesus Cristo, nosso Senhor, eu amo todas as Nossas Senhoras. E o dito padre me vira para ela, aí eu fiquei, nessa hora que ela disse isso, eu amo todas as Nossas Senhoras. Nessa hora eu fiquei assim, está na hora dele usar a caridade e a correção fraterna, Aí o que ele diz? Minha filha, que bênção, que bom, isso mesmo. Mas que bênção o quê? Que bom. E perdeu a oportunidade de, em cadeia nacional ali, dizer: querida, que bom que você ama a Santíssima Virgem Maria. Continue amando a Santíssima Virgem Maria. No entanto, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Não existem várias Nossas Senhoras. A Virgem Maria é única. A única Virgem Maria, Mãe de Deus, e que pode aparecer aí com os mais diversos títulos, de acordo com cada local, com cada aparição, com cada tradição, etc. Mas ainda assim é a mesma Virgem. Então, em vez dele catequizar, porque a dúvida daquela senhora pode ser a dúvida de milhões de outros, e ele poderia ter ali na rádio, ao vivo, em rede nacional, podia ter feito uma belíssima, uma simples correção, mas por causa daquilo que a gente chama de respeito humano, para parecer bonzinho, para parecer simpático. Então, atenção, é bom explicar isso aqui. Quando o apóstolo São Paulo, na epístola de hoje, diz: guardai a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, o apóstolo São Paulo não está dizendo: sejam omissos e tenham respeito humano em nome da paz. Não é isto. Não é isto. Ou se a imperfeição do meu irmão, e é bom a gente entrar nesse tema, porque isso já é uma introdução ao tema da mortificação, que a gente vai ver isso aqui dentro do texto da mortificação do cardeal Mercier, que é o que nós vamos trabalhar a partir de hoje. Ele vai falar justamente sobre isso. Uma das formas da gente exercer a mortificação é suportar com paciência as imperfeições do outro, desde que não sejam imperfeições que levem ao pecado. Atenção para isso. São imperfeições que não levam a pecado. O meu companheiro aqui do lado tem mau hálito. Tá bom. Agora eu vou dizer como é que ele está com um pecado mortal porque ele tem mau hálito. Não é um pecado mortal, mas é uma imperfeição corporal ali. E aí o que eu vou fazer? Eu vou suportar com paciência este mau odor, oferecendo a Deus este sacrifício. Ou então a pessoa tem um comportamento espalhafatoso, tem uma risada espalhafatosa, você não gosta do jeito dessa... não gosta desse padre, ele é careca. Tá, o que eu posso... Mas não é um pecado ser careca. Vai ter que suportar o padre careca. Não gosto dele porque ele é carioca. Problema de cada um. Então vai procurar um gaúcho, vai procurar um mineiro, procura outro. Mas percebe? E não é um pecado, não é uma questão de pecado, é uma questão de uma imperfeição ou enfim. Então, nestes casos, é isso que o apóstolo São Paulo está dizendo. Em nome da caridade, guardar o Espírito, a unidade do Espírito, ou seja, não vão criar divisões bestas, divisões tolas, por causa de coisas tão pequeninas. Guardem a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz, suportando o seu próximo. Sabe por quê? Porque assim como você suporta o próximo, tem alguém que também suporta as tuas imperfeições. E assim, suportando-vos, numa outra passagem, o apóstolo São Paulo também diz a mesma coisa. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. É assim. É desse jeito aqui. É isso que o apóstolo São Paulo está querendo dizer. No Santo Evangelho, nós temos ali o debate do nosso Senhor com os doutores da lei, que para colocar nosso Senhor à prova, perguntam a ele qual é o maior mandamento da lei. Nosso Senhor, então, retomando a lei mosaica, lembra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é um dos textos mais famosos e mais citados pelos judeus, que é o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Está aí. Está aí. Um grande programa de vida e de santidade, colocar em prática essas palavras do nosso Senhor. E é claro que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, amá-lo não apenas pelas palavras, amá-lo não apenas pelo conhecimento intelectual, mas amá-lo também com as nossas obras, senão a gente cai no erro do protestantismo, Sola fides, sola escritura e acabou, Na realidade não. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, é amá-lo sim com o conhecimento da sua doutrina, mas com a prática também, a prática o exercício das virtudes cristãs, que envolve também a busca da perfeição. E agora então, tendo feito essa introdução, entramos então nesse tema da mortificação, que é um dos meios que vai nos ajudar a galgar os degraus da perfeição. Então, primeiro artigo: qual é o objeto da mortificação cristã, ou o que é mortificação? De onde vem essa palavra, padre? O que é mortificação? Vamos lá. A mortificação cristã, antes de continuar, só lembrando, esse texto não é meu, Não é um escrito do padre Leonardo. Isso aqui é um extrato do texto do cardeal Desidério José Mercier, ou Désiré Joseph Mercier. Um cardeal belga que viveu entre 1851 e faleceu em Bruxelas no dia 23 de janeiro de 1926. Ele faz esse pequeno opúsculo com base no escrito de diversos santos de vida mística e espiritual, mas principalmente os três santos que ele toma como referência São João Beckmans, São Francisco de Sales, um dos meus santos de devoção, e Santa Teresa de Ávila. Então, basicamente, a partir da experiência mística e da vida destes três grandes santos: São João Beckmans, São Francisco de Sales, ou a partir da Filoteia, e Santa Teresa de Ávila. Pois bem, qual o objeto da mortificação cristã? Que é mortificação? De onde vem essa palavra? Qual a origem dessa palavra? A mortificação cristã tem por finalidade neutralizar as influências malignas que o pecado original ainda exerce nas nossas almas, inclusive depois que o batismo nos regenerou. A gente viu nas últimas catequeses a questão do pecado original, da queda original, como nosso Senhor, ao assumir a nossa carne, ao se encarnar e ao morrer por nós, ele vem restaurar o estado de graça na humanidade que havíamos perdido. No entanto, mesmo após a sua paixão, morte e ressurreição gloriosas, mesmo nosso Senhor, pela sua paixão, morte e ressurreição, tendo restaurado no homem o estado de graça, ou a graça santificante, infelizmente não foi apagado em nós
a inclinação ao mal, que o catecismo chama de concupiscência. É aquilo que o apóstolo São Paulo vai dizer numa de suas epístolas: faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. Então, ainda persiste, lamentavelmente, em nós uma inclinação ao mal. Mesmo conhecendo o bem, mesmo sabendo que este bem nos leva, consequentemente, à salvação, viver o bem, viver a graça, viver a virtude, nos leva à salvação, mas ainda reside em nós a concupiscência que o tempo inteiro nos inclina para o mal, ou que o apóstolo São Paulo vai chamar de homem velho versus o homem novo. É o homem velho o tempo inteiro, e a gente já falou isso em catequeses passadas, quando nós falamos sobre a tensão espiritual que existe dentro de nós. Enquanto o lado espiritual nos puxa para o alto, a carne, o demônio, nos puxam para baixo. E o mundo, o mundo, a carne e o demônio nos puxam para baixo, ao lado que a vida espiritual nos tenta puxar para cima. Então vivemos constantemente essa tensão e essa inclinação. O Sagrado Concílio de Trento reconhece que a concupiscência, ou seja, o triplo apetite, carne, olhos e orgulho, se deixa sentir em nós, inclusive depois do batismo, a fim de excitar-nos a gloriosas lutas da vida cristã. Seção 5 do Concílio Tridentino, decreto sobre o pecado original. Então vejam bem, olha que o Concílio de Trento coloca sobre o assunto um olhar de esperança. Se é verdade que, por um lado, existe a concupiscência que quer nos puxar para baixo, também é igualmente verdade que, se Deus permite tal coisa, é para que o cristão, empreendendo uma luta, uma batalha espiritual, poderíamos ainda utilizar uma palavra do Santo Evangelho, que é fazendo violência, como Nosso Senhor diz no Evangelho, são os violentos que conquistam o reino dos céus. Eu, durante muito tempo, não entendia esse versículo bíblico, porque a gente entende violência como uma coisa ruim, uma violência. Por que Jesus, Nosso Senhor, estaria dizendo que são os violentos que conquistam o reino dos céus? De que violência Nosso Senhor está falando? Então, agora eu tenho que virar um homem-bomba, sair explodindo todo mundo, agora eu vou pegar uma AK-47 e vou metralhar os infiéis. O que Nosso Senhor está querendo dizer? Não, os violentos que vão entrar no reino dos céus, os violentos que conquistam o reino dos céus, são aqueles que aprendem a fazer violência contra si mesmos, violência contra suas vontades, violência contra a concupiscência. Então, quando a carne quiser me puxar para um olhar indevido, eu vou puxar o meu olhar de novo para coisas honestas. Quando o meu pensamento quiser ser desviado para coisas desonestas, eu vou fazer violência contra esse pensamento e trazer o pensamento de novo para a linha. Quando a gula quiser me puxar para comer aquele tanto a mais, eu vou fazer violência a essa minha vontade e vou me controlar e vou dizer a mim mesmo, não. Então é este tipo de violência. E a esse tipo de violência é que nós vamos chamar de mortificação. Mortificação. Por que mortificação? Como a gente deve imaginar, mortificação vem da palavra, tem a sua raiz na palavra morto ou morte. A mortificação cristã deve, portanto, abraçar o homem por completo e estender-se desculpe, antes disso, pulei aqui um pedaço do parágrafo. Esse homem velho ou esta carne, com a sua dupla vida moral e física, deve ser não aniquilado, porque é coisa impossível enquanto durar esta vida presente. Então, não queremos a aniquilação do homem, Deus não quer a morte do pecador, mas antes que o pecador se converta e tenha vida. Porém, deve ser mortificado. O que é mortificar então? Ou seja, reduzido praticamente à impotência, à inércia e à esterilidade de um morto. Está aí o conceito de mortificação. Então, o que é, resumindo e repetindo, a mortificação? O que é a mortificação? Se eu não consigo matar de vez o pecado em mim, pelo menos que eu me esforce para trabalhar para que
a influência negativa do pecado, das tentações, sejam reduzidas em suas potências. Se eu não conseguir matar de vez, pelo menos que fique semi-morto ou o mais próximo de morto possível. Daí a palavra mortificação. Ou seja, eu vou tentar matar em mim tudo aquilo que me inclina ao mal. E isso não é uma tarefa fácil. Essa é uma batalha que a gente vai travar a vida inteira. A mortificação cristã deve, portanto, abraçar o homem por completo, estender-se a todas as esferas da sua vida, da sua atividade, nas quais a natureza é capaz de mover-se. Tal é o objeto da virtude de mortificação. Nós vamos indicar a sua prática recorrendo sucessivamente a manifestações múltiplas da atividade em que se traduz em nós. Então vamos ver em que áreas da vida nós vamos poder aplicar a mortificação. 5 partes a saber, e é assim que nós vamos dividir essa nossa catequese, que certamente, como eu falo demais, não vai dar para fazer tudo em uma só, mas é só acompanharem lá no canal que vai estar tudo, cada parte, então, direitinho. Então, serão 5 partes a saber. Parte número 1, a atividade orgânica ou a vida corporal, a mortificação que se pode exercer no corpo. 2, a atividade sensível que se exerce, seja debaixo da forma de conhecimento, através dos sentidos exteriores, ou pela imaginação, ou seja, debaixo da forma de apetite sensível ou paixão. Ou seja, resumindo, mortificação da inteligência, do intelecto e também das inclinações, das paixões. 3. Na atividade racional livre, princípio dos nossos pensamentos e juízos e das determinações da nossa vontade. Em outras palavras, ou resumindo, a mortificação da vontade. 4. Consideraremos a manifestação exterior da vida de nossa alma ou nossas ações exteriores. Então, resumindo, a 4ª mortificação, mortificação que eu posso exercer nas minhas atitudes exteriores no dia a dia. E das mais simples. Dentro de casa, no trabalho, etc. Vamos ver isso também. Por fim, quinta e última parte, veremos o intercâmbio das nossas relações para com o próximo. Como posso exercer a mortificação na relação com o próximo. Eu já dei até um spoiler aqui agora há pouco. Quando suportar a imperfeição do próximo é um desses exemplos. Vamos iniciar então hoje com a mortificação do corpo. Que dicas concretas podemos exercer com base nos conselhos aqui dados pelo cardeal Mercier para mortificar o meu corpo? Então vamos lá. Dentro da mortificação do corpo, dentro desse primeiro capítulo, nós temos 10 itens. Se der tempo, a gente vai fazer o capítulo 1 e o 2. O primeiro tem 10 itens, o 2 tem 16 itens. Vamos tentar. Se não der, eu faço só o 1 e a gente pausa e continua depois. Mortificação do corpo. Primeiro conselho: limite-se o tanto quanto possa em matéria dos alimentos, ao estritamente necessário. Medite nestas palavras de Santo Agostinho, que dizia, lá no livro das Confissões, livro 10º, capítulo 31, dizia Santo Agostinho: me ensinastes, ó meu Deus, a pegar os alimentos somente como remédios. Ah, Senhor, aqui quem dentre nós não vai além do limite? Se há um só, declaro que este homem é grande e que deve grandemente glorificar o vosso nome. Resumindo, quantas vezes comemos mais do que é necessário? Então, uma dica de mortificação para o corpo: nem a mais, nem demais, para que eu não caia na gula, nem de menos a ponto de eu ficar fraco e não ter condições de exercitar nem mesmo as minhas atividades obrigatórias, que são os meus deveres de Estado. Nunca paramos para pensar ou meditar nas palavras da própria oração dominical, ou aquela que o nosso Senhor nos ensinou: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em outras palavras, eu estou pedindo nessa súplica ao nosso Senhor: dai-me, Senhor, aquilo que é necessário para que eu viva o hoje. Amanhã é outra história. Amanhã é outra história. Não me dê, Senhor, a menos para que eu não me sinta miserável, nem a mais para que eu não me sinta soberbo. Na medida certa, no equilíbrio certo. A palavrinha-chave aqui é equilíbrio, moderação nos alimentos. Comer para viver, não viver para comer. Percebem que o próprio sistema usa os nossos apetites contra nós. Como funciona, por exemplo, acho que eu já falei isso no outro sermão, como funciona, por exemplo, o sistema de um restaurante self-service. Ele trabalha com os nossos apetites. E a gente nem percebe que está sendo manipulado. É uma variedade gigantesca de... Porque todo mundo vai para o self-service pensando assim: bom, não vou comer feijão e arroz, que isso eu como em casa todo dia. Já que eu estou no self-service, eu quero comer coisas que sejam diferentes. E aí é onde a gente é atraído pelos olhos. Os pratos têm a belíssima apresentação e é aquela estufa com uma grande variedade, e ali meus olhos se enchem: ai, como eu gosto disso, e bota um pouquinho desse, um pouquinho daquele outro. No final das contas, quando eu chego na balança, eu estou com um prato de peão de obra, e que acabo não conseguindo dar conta de tudo, e aí ou vai sobrar, entra aí um outro problema, que é o desperdício do alimento. Não sei para cá, para Santa Catarina, como é que está, mas no Rio Grande do Sul, tem alguns restaurantes, eu já falei isso outra vez, que tem uma plaquinha na entrada agora, uma novidadezinha lá. Tem uma plaquinha na entrada agora, dizendo que será cobrada uma multa se você deixar sobra de comida no prato. Ou seja, o sistema está arrancando o seu dinheiro, está usando o seu pecado, está lucrando com o seu pecado. Está lucrando com o seu pecado. Você chamou a atenção dos olhos, botei a mais, naturalmente não vou aguentar tudo, ou vou comer tudo, me empanturrar e passar mal, e aí pequei pela gula, de qualquer maneira, ou então desperdicei e ainda vou ter que pagar uma moeda. Percebe? Então, limite-se o quanto puder em matéria de alimentos, primeiro conselho, ao estritamente necessário. E claro, padre, tem um padrão. Olha, isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Obviamente que eu não vou querer que um adulto coma a mesma quantidade de um bebê. Isso aí um homem que vai virar uma laje, vai carpir um terreno, eu não vou querer que ele coma igual a donzela da alcova que está lá bordando o dia inteiro. Então cada um vai saber a sua necessidade. É isso que o santo está dizendo, é isso que o Santo Agostinho está dizendo aqui. Então tomar aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. Repito, de forma que eu não peque pela gula, ou seja, pelo excesso, ou também que eu não me sinta debilitado a ponto de não, vou ser extremamente mortificado, vou ser extremamente penitente, e eu vou ficar sem comer não sei quanto. Ótimo, vai ter uma fraqueza, e aí o que vai acontecer? Vai ficar mole, não vai exercer o que tem que exercer, que são as suas tarefas de obrigação, ou seja, seus deveres de Estado, pecou de qualquer forma. Equilíbrio é a palavra-chave. 2. Roga a Deus com frequência. Roga-lhe a cada dia que lhe impeça com a sua graça de transpassar os limites da necessidade ou de deixar-se levar pelo atrativo do prazer. Pode parecer tão simples esse conselho aqui, mas é justamente nas coisas mais simples que a gente tropeça e cai. Dizemos que somos homens espirituais, mas muitas vezes não recorremos a Deus, nosso Senhor, nas necessidades, não suplicamos. Tenho dificuldade, padre, com essa questão do equilíbrio. Tem dificuldade? Já rezou sobre isso?
Reze e peça a Deus essa graça. Ah, não consigo tal coisa, não consegue? Reza e peça a Deus essa graça. Ah, já rezei e não consegui, já rezou? Rezou nada. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, acho que já rezou muito. Santa Mônica rezou mais de 30 anos para converter a cabeça dura do filho. E a gente acha que rezou um terço e já vai resolver a coisa. Reze mais. Reze mais. Eu tinha um professor de teologia no seminário, Curiosamente, olha, bom conselho, apesar de ter um seminário modernista, Um dos professores de teologia dizia para nós assim, toda aula aquele padre dizia isso. Quando ele dava a aula dele, quando ele terminava a aulinha de teologia, era o professor de teologia fundamental. Quando ele terminava de dar aula de teologia, ele dizia, jovens seminaristas, era sempre a mesma frase. Apesar de toda a teologia que ensinei para vocês hoje, nunca se esqueçam, a verdadeira teologia se faz diante do sacrário de joelhos. Toda a aula esse padre terminava dizendo isso. Concluí a matéria de hoje. No entanto, não se prendam apenas no livro, saibam que a verdadeira teologia se faz diante do sacrário de joelhos. Olha para o seu joelho, ele dizia. Se não tiver preto, não tiver calo, então não está rezando o suficiente. Tem que ter calo no joelho, tem que estar pretinho ali. Então aí a gente começa a conversar. Então, não consigo alcançar essa graça, padre, tenho dificuldade dessa... Então, porque não está suplicando o suficiente. Suplica mais. 3. Procure não pegar nada entre as refeições, ao menos que haja alguma necessidade ou razão de conveniência, ou orientação médica, ou qualquer coisa assim. Caso contrário, procure se limitar às refeições que devem ser feitas sem ficar tomando uma coisinha ou outra entre as refeições. 4º conselho, pratique a abstinência e o jejum, mas pratique-os somente debaixo da obediência e com discrição. Então, quem foi que disse que a abstinência e o jejum devem ser feitos só naqueles dias de prescrição? Eu posso fazer em outras ocasiões também. Claro, tem aqueles dias que a igreja pede de nós. As sextas-feiras do ano, tem a abstinência das sextas-feiras, tem o jejum e a abstinência das têmporas, tem o jejum da quaresma. Esses são os prescritos pela igreja, pelo calendário litúrgico. Mas quem foi que disse que eu posso fazer, que eu devo fazer a abstinência ou o jejum só nesses tempos? Quantas intenções nós temos que poderíamos recorrer ao jejum e à abstinência como arma para conseguir aquela tal graça? Estou com uma certa dificuldade, ou gostaria de alcançar tal graça. Faça um propósito. Então eu vou fazer, Senhor, quero alcançar esta graça aqui e vou te oferecer uma penitência, vou te oferecer um jejum, vou te oferecer uma abstinência, mesmo fora dos outros dias. É terça-feira, mas vou fazer hoje. Agora, claro, a observação oportuna aqui: nenhuma abstinência ou jejum mais severo deve ser feito de livre e espontânea vontade, sem a regulação de um diretor espiritual, porque a pessoa pode cair no pecado, está fazendo uma coisa muito boa, mas pode pecar pela soberba. Então, todas as vezes que desejar fazer tal coisa, consulte o sacerdote antes. Consulte o sacerdote antes. Não se faz qualquer coisa, a não ser, repito, essas orientações que já são as mais comuns ou ordinárias, Então, assim, a abstinência lá da sexta-feira, não precisa, padre, posso fazer? Não, isso aí já está prescrito, Mas eu quero fazer algo a mais, perfeitamente, pode ser feito. Mas se eu quero fazer algo um pouco mais prolongado, digamos assim, vou estender o meu jejum para uma semana, então vou fazer, então, consulta primeiro, por segurança, para estar debaixo da orientação de um homem de Deus, consulte o sacerdote, não tome esta medida por conta própria.
Toma essa medida por conta própria, porque o demônio pode trabalhar também em nós para a gente ficar soberbo. Aí no final das contas, quando olha como eu sou penitente, olha como eu sou mortificado, veja só, olha que sujeira do demônio, usar uma coisa tão santa e tão piedosa como o jejum, como a abstinência, para fazer com que a gente peque pela soberba. Por isso é sempre bom, é sempre aconselhável, tem o desejo de fazer, pode fazer desde que seja orientado por um diretor espiritual. Sobretudo, penitências mais radicais, autoflagelação, quero usar um silício, quero usar uma penitência, não, vou comprar um chicote e vou sair me chicoteando, vou me acorrentar ali Não faça nada disso por conta própria. Nada disso pode ser feito por conta própria. Se fizer, estou alertando, vai pecar pela soberba. Então sempre, se quiser fazer alguma coisa, regulado pelo diretor espiritual e sempre em obediência ao diretor espiritual. Mas eu discordo, eu penso o contrário. Cala a boca e obedece o diretor espiritual. Certa vez eu estava no seminário ainda, queria usar o silício a semana inteira, e o meu diretor espiritual falou, eu deixo 2 horas por dia apenas. Mas não, padre, 2 horas por dia apenas. A gente ganha muito mais na obediência do que querer fazer o que eu quero, do jeito que eu quero ou na hora que eu quero. Não nos esqueçamos que nosso Senhor honrou muito mais a Deus. Isso é estrondoso. Pensar que nosso Senhor honrou muito mais a Deus nos 30 anos que viveu debaixo da submissão a Nossa Senhora e São José, do que nos 3 que ele pregou o Evangelho. Que curioso, né? E não sou eu que digo isso, não. São os santos. São os padres da igreja. Que Cristo, nosso Senhor, honrou muito mais a Deus nos 30 anos que viveu submisso a Maria e a José, do que nos 3 anos que ele pregou o Evangelho. Obediência. Quinto, não lhe está proibido saborear com alguma satisfação, não lhe está proibido saborear alguma satisfação corporal, mas se o fizer, faça-o com uma intenção pura e bendizendo a Deus. Então quer dizer agora que para ser uma pessoa santa, piedosa e mortificada, eu tenho que fugir de tudo aquilo que é bom, que é agradável e que é prazeroso, porque tudo que é bom, agradável e prazeroso me leva ao pecado. Não necessariamente. Desde que não seja algo desonesto, então eu posso saborear alguma coisa prazerosa, mas com moderação e sempre lembrando de utilizar, se aquilo é bom, me proporciona o bem, lembrar que o sumo bem é Deus, Ele é a fonte e a origem de toda bondade, Ele é a fonte e a origem de toda beleza, e portanto, se eu experimento algo que é bom, que eu saiba fazer isso em espírito de humildade e louvando e agradecendo a Deus por aquela coisa. Senhor, que pudim delicioso, obrigado, meu Deus, por ter me proporcionado a oportunidade de experimentar esse pudim, com essa caldinha aqui, entende? Não, agora porque eu sou muito santo e mortificado, eu não vou mais me aproximar do pudim. O problema não está no pudim, o problema está no uso indevido que muitas vezes a gente faz das coisas. Tudo que Deus fez, está lá no Gênesis, é bom, e Deus viu que tudo que Ele fez é bom. O mal começa a surgir através do mau uso, do uso indevido das coisas boas. O que é o pecado? Desordem. O pecado é a desordem. Desde que se use as coisas da maneira correta e da forma ordenada, está aí. Não há o problema. Então posso sim saborear alguma coisa satisfatória. Tem que estar falando de alimento, mas não só alimento, um divertimento, alguma coisa, mas que seja lícito, que seja honesto, que não seja pecaminoso. Não está errado eu me deleitar com aquilo, claro, moderadamente. Não vou mergulhar de cabeça e agora esquecer do restante do mundo, e lembrando sempre de, ainda que seja no seu íntimo,
glorificar a Deus por aquele benefício. Né? Por aquele benefício. Inclusive, essa é a oração que a gente faz na conclusão dos alimentos. Né? Admus tibi gracias. Pro universis beneficiis tuis. Nós vos damos graças, ó Senhor Deus, por todos os vossos benefícios. Essa é a oração que se reza depois de cada refeição. Te damos graças, ó Deus, pelos teus benefícios. Né? Te dou graças, ó Deus, por essa refeição. Né? Por essa refeição gostosa que eu acabo de experimentar, né? Que é boa, reflexo da vossa bondade. Sexto, regule o seu sono, evitando nisto toda relaxação ou molicie, ou moleza, sobretudo pela manhã. Se puder, fixe a si mesmo um horário para deitar-se e um horário para levantar-se, e obrigue-se a ele energicamente. No início é difícil, tudo no início é difícil, mas depois, quando você pega a prática, acostuma, e o próprio organismo acaba acostumando. Né? Eu conheço pessoas, monges especificamente, que têm que acordar às 4 da madrugada para fazer o ofício, já fazem isso com tanta naturalidade, porque se habituaram a uma determinada rotina que não precisam nem do despertador, já acordam antes do sino tocar ou do despertador tocar. Tudo é uma questão de disciplina. O fato é regular. Mesma coisa, lembra do equilíbrio que a gente falou agora há pouco? Nem de mais, nem de menos. Nem de mais e nem de menos. Até porque, eu quero fazer um grande sacrifício, vou passar uma noite inteira de vigília e de oração, e vou ficar sem dormir a noite inteira rezando a Deus, e eu serei muito agradável a Deus. Ótimo, que beleza, que maravilha. Aí passou a noite inteira sem dormir, no dia seguinte está pregado, está arrebentado, aí não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue lavar uma louça, não consegue produzir em nada, ou seja, falhou para com seus deveres de Estado. O grande São Vicente de Paulo, a partir dessa proposição, ele diz que quando eu negligencio os meus deveres de Estado, com a desculpa de querer oferecer a Deus um grande sacrifício, estou oferecendo a Deus um fruto podre. É uma frase muito forte. Né? Eu quero oferecer a Deus um fruto, ótimo. Mas se eu sacrifiquei minhas obrigações para oferecer a Deus aquele outro fruto, então, no final das contas, ofereci um fruto podre, ou pior ainda, o fruto de um roubo. Roubei daqui para colocar ali, então não adiantou nada. Ou, como dizia minha avó, despir um santo para cobrir o outro. Né? Despir um santo para cobrir o outro. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, veja só esse sexto conselho sobre a questão do sono. Procurar regular o sono através de uma rotina. Vou me impor, claro que vai ter um dia ou outro, isso aí não todo ser humano normal vai acontecer isso. A não ser quem vive num mosteiro, que tem aquela regra toda certa, num seminário, isso aí é diferente. Mas caso contrário, quem tem uma vida secular, aí vai ter um dia que eu vou trabalhar um pouco mais e vai ficar até um pouco mais tarde, ou do outro dia eu vou dormir um pouco mais. Pode acontecer com todo mundo, mas que isso não seja a via de regra. No normal, eu posso estabelecer uma regra direitinho para seguir. Sétimo conselho. Em geral, não descanse senão na medida daquilo que for necessário. Entregue-se generosamente ao trabalho e não meça esforços e penas. Tenha cuidado para não também extenuar o seu corpo, mas guarde-se de agradá-lo. Quando sentir que ele está disposto a rebelar-se, por pouco que seja, trate-o como a um escravo, com dureza. É muito interessante isso, porque veja que a palavra equilíbrio está presente o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que o cardeal Messier diz aqui, não dê brecha para a moleza ou para a preguiça. Mas por outro lado também, não trate com tal rigor o corpo de forma que ele se sinta exausto, que acabe as forças.
Então, esteja atento, sempre diligente, sempre pronto ao trabalho, mas ao mesmo tempo sem também extenuar, ou seja, sem esgotar as suas forças de forma que depois eu não possa fazer nada, porque aí eu gero como um fruto um desequilíbrio. Uma hora muita coisa, outra hora nada, são os altos e baixos, né? Então agora eu levanto, faxino tudo, limpo tudo, trepei no telhado, escovi tudo, aí amanhã não quero nada. Agora eu rezei o terço, a novena, não sei, amanhã não rezo uma Ave Maria. Olha os altos e baixos. Então, que se encontre aqui um ponto de equilíbrio, sem dar, ao mesmo tempo, sem dar confiança para a preguiça, sem dar espaço para a preguiça, mas também sem pesar o corpo de maneira que eu vá esgotar as forças e acabe não tendo mais força para nada. 8º, se sentir alguma ligeira indisposição, evite irritar-se com os demais por causa do seu mau humor. Deixe aos seus irmãos o cuidado de queixar-se. Pelo que lhe cabe, seja paciente e mudo, assim como o divino Cordeiro que levou verdadeiramente todas as nossas enfermidades. É muito natural que no momento de indisposição a gente fica mal-humorado e aí acaba caindo no pecado da murmuração ou da grosseria com os outros. Então, procurar se esforçar ou mortificar isso. Então, no momento em que eu tenho essas inclinações, eu vou vigiar ainda mais sobre mim para não descontar o meu mau humor em cima dos demais. Em cima dos demais. Eu me lembro que no seminário eu tinha um problema sério que eu de manhã, até hoje eu sou um pouco assim, mas morar sozinho tem suas vantagens, né? Porque como não tem ninguém com quem falar, então eu acordo e fico em silêncio. E eu detesto falatório de manhã e principalmente falatório alto, né? Então, a pessoa vai me tirar do sério, né? Acaba com toda a minha piedade, a minha santidade. Ela fala, então tocava o sino para a gente acordar e ir para a capela, mas eu acordava, fazia minhas orações mentais, ia arrumando minha cama, fazia minha higiene, tocou o sino, o primeiro toque do sino era para despertar, o segundo toque do sino era chamando os seminaristas para a capela, para o ofício de laudes e a meditação da manhã. E aí tocava o sino, os seminaristas cada um saía do seu quarto, da sua cela, né? E ia caminhando pelo corredor em direção, e a turma vinha num falatório do inferno. Aí ali eu já ia pecando para a capela com vontade de dar um pontapé em cada um. Mas enfim, é um negócio de se controlar para não descontar nos outros o nosso mau humor. Não é fácil, não é fácil, mas enfim. Então, se eu sentir alguma indisposição, uma maneira agradável de ofertar a Deus uma mortificação é essa, né? Tentar me controlar, né? Segurar todos os meus impulsos, né? Vai vir aquela vontade de xingar o outro, eu não xingo. Vai vir aquela vontade de não vou fazer, não vou fazer. Por amor ao nosso Senhor, não vou fazer, vou me segurar. Evitar irritar-se com os demais. Deixa aos irmãos o cuidado de queixar-se, quer dizer, se os outros quiserem fazer, o problema é deles. É isso que o cardeal está querendo dizer aqui. Mas os outros fazem, você não tem nada com os outros. Segue a sua vida. Mas os outros, deixa os outros fazerem. Faz você a sua parte. E Deus, que vê o interior do seu coração, Ele te dará a recompensa. 9. Guarde-se de pedir uma dispensa ou revogação à sua ordem do dia pelo mínimo mal-estar. Há que fugir como da peste de toda dispensa em matéria de regras, escrevia São João Beckmann. É claro que aqui esse 9º item, o cardeal Messier está se referindo especificamente a quem vive a vida religiosa, né? Então eu me lembro que tinha uns meninos no seminário que toda sexta-feira era o dia da faxina, da limpeza. Então tinha a escala da limpeza. Então o prefeito de disciplina, que a gente chamava assim, o padre prefeito de disciplina, fixava no mural do pátio principal do seminário a temida escala de limpeza.
E tinha rodízio. Então, se essa semana eu estou na limpeza do banheiro, na semana seguinte eu poderia estar na limpeza da capela, na outra semana eu poderia estar na limpeza do refeitório. E era curioso, porque toda sexta-feira tinha uma meia dúzia que sempre ficavam doentes, né? Eles tinham um cronograma de doença, que a doença sempre coincidência, né? Que coisa impressionante. Eles realmente estavam indispostos, sempre no dia da faxina. Que curioso, né? Para poder fugir da limpeza. Então, claro que especificamente isso aqui, repito, o cardeal Mercier está falando para pessoas que vivem numa comunidade, que vivem na vida religiosa. Mas por que não eu posso aplicar para qualquer pessoa, para qualquer leigo também? Então, evite procurar fugir das suas obrigações pelo mínimo mal-estar. A não ser que realmente seja algo, estou passando mal de verdade e não posso fazer tal atividade, aí é outra história. Agora, uma pequena indisposição que não sirva como desculpa, lembra fugir de qualquer preguiça ou de qualquer coisa que torne o corpo, fazer um corpo mole, né? Então, pode parecer rígido demais, mas o conselho é tratai o vosso corpo com a dureza de um escravo, né? 10º e último conselho desse primeiro capítulo: receba docilmente e suporte humilde, paciente e perseverantemente a mortificação penosa que se chama doença. Olha que coisa interessante, usar mesmo as nossas enfermidades como um meio natural de... Ninguém programa, eu hoje vou amanhecer com dor de cabeça, mas acontece. Eu estou com uma dor no joelho, eu estou com uma dor na coluna, então o que eu vou fazer? Eu tenho duas possibilidades: ou ficar murmurando, só que se murmurar fosse resolver os nossos problemas, então aí não tinha mais problema no mundo, né? Bastava a gente sentar no sofá e murmurar 30, 40 minutos por dia e todos os nossos problemas acabariam. Mas não vai adiantar de absolutamente nada. Então qual é o conselho? O conselho é procurar aproveitar desta ocasião e ofertar a Deus com paciência a mortificação. Senhor, te ofereço essa pequena dor de cabeça, esse incômodo que eu estou sentindo, como uma mortificação. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou aceitar com resiliência e vou te oferecer isso como mortificação. Uma maneira muito simples, mas muito eficaz de transformar algo simples do dia a dia numa oportunidade de mortificação a Deus, nosso Senhor. Por hora eu vou parar por aqui e na próxima catequese, então, a gente continua com o capítulo 2º, que vai ser agora a mortificação dos sentidos, da imaginação e das paixões, mas isso fica para a próxima catequese. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos.